eu tenho dito o seguinte: se você não tem envolvimento com missões, se você não foi contagiado com missões, não se misture com missionários. Não tenha contato com eles. Quando acabar o culto, é que você sai correndo, não dá um abraço na gente, não conversa com a gente, porque é perigoso. E o nosso contato com missionários e com o campo missionário, visitando campos missionários, foi produzindo em nós esse desejo de nos dedicarmos à missão transcultural. Então, isso aconteceu no ano passado, no dia 5 de dezembro, nós fomos recebidos oficialmente como missionários da PMT para o campo da França. Na parte final do nosso processo, nós fomos desafiados a trabalhar ali. E por que trabalhar na França? O Departamento de Missões já fez uma boa introdução aqui sobre a Europa, então economizou bastante no meu discurso. Eu tinha aqui 2h30 para falar, agora são só 2 horas para falar. Mas nós queremos trazer também algumas informações específicas assim da França, por que eu trabalho ali, por que realizar a obra do Senhor naquele local. A igreja francesa, reformada francesa, a igreja de tradição calvinista, através do seu sínodo, a UNEPREF, já há alguns anos fez uma parceria com a igreja brasileira, com a IPB, especificamente com a PMT, para enviar pastores, famílias pastorais, para a França, para trabalhar no processo de revitalização dessa igreja. Então, é uma igreja que está sofrendo com o secularismo já há algum tempo, desde os movimentos sociais franceses, desde a Revolução Francesa, desde o liberalismo teológico que dominou a Europa a partir da Alemanha, quando a Europa chegou, inclusive, nos Estados Unidos e também no Brasil, mas não ganhou força como ganhou na Europa, pelo menos por enquanto. A igreja reformada, ela tem se esvaziado, se esfriado. Então, templos são vendidos, como vocês viram aqui no vídeo, são alugados para boates, casas de show, restaurantes. Nós vimos isso com nossos próprios olhos, numa primeira visita à Europa em 2017, inclusive na capital da Escócia, Edimburgo, de onde saiu a igreja presbiteriana, podemos dizer assim, John Knox. A St. Giles Church, que é a principal igreja, é um museu, e até a religiosidade foi banida, dos corações. Eu prefiro particularmente evangelizar uma pessoa religiosa do que evangelizar uma pessoa ateia. É muito mais difícil. E esse é o espírito da Europa hoje, depois desse movimento todo. Então, igrejas, templos vendidos. A igreja com a qual nós vamos trabalhar está em Marseille, ou Marsella, no sul da França. E essa igreja específica já vendeu o seu templo e foi para uma casinha menor, mais modesta, porque não tinha condições de se manter. A França teve o maior templo protestante reformado de toda a Europa, com 3.000 lugares. 3.000 lugares. E hoje essa igreja tem 40 pessoas. 40 pessoas. Então, essa é a realidade da França. Além disso, nós temos um número de evangélicos que não chega a 2%, o número total de evangélicos. E esses evangélicos incluem os neopentecostais, pentecostais, novas igrejas, incluem os liberais também, que o liberalismo tomou conta de muitas igrejas históricas. Então, não chega a 2% de um povo que foi alcançado por um grande avivamento no século XVI, como vocês viram aqui. Os huguenotes, como eram chamados, os calvinistas, treinados pelo próprio Calvino, chegaram ali realmente incendiados pelo Espírito Santo de Deus, capacitados para pregar o Evangelho, pregaram, milhares de pessoas se convertiam, templos foram edificados, veio a perseguição, mas a perseguição nunca parou a igreja, não é a perseguição religiosa, da noite de São Bartolomeu, que eliminou numa noite só milhares de calvinistas. Mas os movimentos que vieram depois contaminaram a igreja. Além disso, a França é o país com o maior número de muçulmanos de toda a Europa. Vocês viram que os dados da Alemanha, 7%. Na França, os últimos dados acusam 9%. Cerca de 9% da população francesa é islâmica. Na cidade de Marseille, nós temos os maiores números de muçulmanos de toda a França, junto com Paris e Lyon. Nós temos 30% de muçulmanos oficiais, segundo os dados de 2020. Fora aqueles imigrantes que saem do norte da África, atravessam o Mediterrâneo e chegam por ali, porque Marseille sempre foi um porto importante de chegada
de imigrantes, de navios, embarcações para a França, chegam por ali, se estabelecem em Marseille e depois se espalham para toda a França. Na nossa visita de novembro ao campo missionário, lá em Marseille, o reverendo Marcos Azevedo, que é o líder da área Europa e quem vai nos receber agora lá, ele passou conosco por vários bairros de Marseille e disse assim: olha, esse bairro aqui é totalmente muçulmano, não há um francês morando aqui dentro, totalmente dominado por muçulmanos. Então esse é um desafio, além do ateísmo crescente, principalmente entre os jovens. Cerca de 68% dos jovens nunca pisaram numa igreja evangélica, nem num Natal, nem num casamento, nada disso, e se declaram abertamente ateus. Esse é o mundo pós-cristão que ocorre ali nesse continente tão importante, sempre muito importante para o Evangelho. Grandes movimentos teológicos, faculdades teológicas e missionários aconteceram na Europa. E o último grande movimento foi a Reforma Protestante. Agora a Europa precisa de uma nova reforma. E por quê, essa parceria com o Brasil? De acordo com as estatísticas, o Brasil ainda cresce com o número de evangélicos. De acordo com o IBGE 2010, o Brasil tinha cerca de 42 milhões de evangélicos e o número tinha aumentado em 10 anos 61,45% de evangélicos. Então, o número é muito maior hoje de evangélicos no Brasil. Uma pesquisa realizada pela USP em 2019 revelou que foram organizadas cerca de 17 igrejas evangélicas por dia no Brasil em 2019. Claro que incluem todos os ramos evangélicos, neopentecostais, seitas evangélicas, mas mostra a facilidade e o solo fértil que ainda temos no Brasil, mas precisamos ter cuidado também, porque o secularismo também chegou aqui no país. E aí nós temos que lembrar também da palavra do Senhor, onde os discípulos procuraram a Jesus, lá em Marcos 9, 38 a 39, disseram: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era dos nossos. Então Jesus disse: não os impeçam, diz Jesus, porque ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está ao nosso favor, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, mostra a facilidade. O outro detalhe importante é que não há mais liberdade religiosa para se pregar o Evangelho de Jesus na França. Não há essa liberdade de sair às ruas, distribuir folhetos, bater a casa da porta das pessoas, abordar as pessoas, porque você pode ser processado pelo governo francês se você infringir a lei de liberdade religiosa. Isso está acontecendo com os nossos missionários. Para você fazer um luau, para você ir para a praça pública, fazer uma distribuição de folhetos, tocar um violão, não precisa ser um movimento grande, você precisa de autorização da prefeitura da cidade, e essa autorização leva meses para ser liberada. E quando é liberado, você vai lá pregar o Evangelho, alguém pode se sentir ofendido, como aconteceu recentemente com um pastor, e te processar porque se sentiu infringido na sua liberdade religiosa. Enquanto o Islã vai para a rua, faz Ramadã, faz todo o movimento religioso, interrompe o trânsito, faz protestos e ninguém faz nada porque o governo francês e o povo francês está amedrontado. Essa é a realidade, com o crescimento do Islã na França. Então, um grande desafio. Além disso, o Brasil é solicitado porque, de acordo com Todd Johnson, diretor do Centro de Estudos do Cristianismo Global, nós somos o segundo maior celeiro mundial de envio de missionários do planeta. Nós só perdemos para os Estados Unidos da América. Em 2010, por exemplo, o Brasil enviou até 2010, 34 mil missionários para o mundo. Ficou, então, atrás dos Estados Unidos, que enviou 127 mil. E os Estados Unidos começaram antes, inclusive enviando Simonton para o Brasil e missionários para plantar a igreja presbiteriana aqui. Então, o Brasil ainda é, graças a Deus, por enquanto, um celeiro missionário mundial. Então, essa igreja pede socorro à igreja brasileira. Nosso trabalho ali é um trabalho de revitalização e plantio também de novas igrejas na França. Nós vamos abrir a palavra do Senhor num texto que fala dessa necessidade do envio de obreiros. Vamos abrir em Mateus,
capítulo 9. Mateus 9, de 35 a 38. Mateus 9, de 35 a 38. Os irmãos podem permanecer sentados. Diz o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Graças a Deus pela sua bendita e poderosa palavra. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o caráter ministerial de Jesus Cristo. E o caráter dele é o caráter do envio, que é o caráter da Trindade. Deus é um Deus do envio. É um Deus que envia a sua palavra criadora e cria todas as coisas em Gênesis. É o Deus que envia o seu sopro e dá vida ao ser humano. É o Deus que envia o seu unigênito Filho para salvar a humanidade. É o Deus que, através de Jesus Cristo, anuncia um envio importante, importantíssimo, que é o Espírito Santo de Deus, que capacitará essa igreja para que ela seja testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, como diz Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para serdes testemunhas. Então Deus é um Deus do envio e Jesus está envolvido nesse envio. O ministério dele é um envio bem específico, um envio a pecadores. Ele não só é enviado aos pecadores, como ele também envia os seus discípulos aos pecadores. E ele vai declarar que ele não veio para os sãos, aqueles que estão curados. Ele não veio para aqueles que já estão no reino. Ele vem para aqueles que necessitam de cura, de salvação, de resgate. Ele vem para as ovelhas perdidas de Israel. Ele é bem específico nisso. E ele passa, então, a ocupar-se com isso. E ele, diz o texto, versículo 35, que ele vai percorrer todas as cidades e povoados naquela região que ele estabelece no seu ministério de 3 anos, pregando o evangelho do reino. E como consequência disso, não em primeiro lugar, vão acontecer sinais e prodígios, como curas de enfermidades. Então ele vai curar as pessoas, ele vai cuidar das pessoas. Esse é o caráter do ministério de Jesus Cristo, que deve ser o caráter também da igreja. Ou seja, a igreja deve estar ocupada não apenas com as suas atividades administrativas, com a manutenção do que ela já conquistou, mas ela deve estar preocupada e ocupada com o envio. Ela deve estar ocupada com o mundo. A preocupação da igreja é o mundo, é o pecador. E todas as atividades que a igreja realiza, ela realiza com esse foco, deve ser canalizado para esse foco, ou seja, alcançar aquele que está perdido, aquele que está à margem da sociedade, aquele que foi rejeitado, ou se sente abandonado, aflito e exausto, como ovelha que não tem pastor. A partir disso, nós podemos aprender que, em primeiro lugar, amados irmãos, a obra do Senhor, ela necessita de trabalhadores que tenham a disposição evangelística de Jesus Cristo. Ou seja, que tenham realmente a noção para quem eles foram chamados para pregar o evangelho e a disposição de se locomover, de sair do conformismo, da passividade e se movimentar em direção
ao pecador para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos lembrar na história de diversos exemplos, não é? Além dos exemplos bíblicos, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, não é? Os discípulos que foram enviados, na história de homens e mulheres que foram levantados por Deus com extrema disposição evangelística. E esses testemunhos nos constrangem. Então nós temos na história, por exemplo, John Wesley, o grande reformador e avivalista inglês. Muita gente não sabe, mas John Wesley, além de um grande avivalista e pregador, o precursor do metodismo, foi missionário e evangelizou por onde havia oportunidade na Europa, pregando o evangelho, não é? E realizando a obra de Deus também com cunho social, educacional. Gastou milhares de quilômetros numa época onde não tinha o transporte que nós temos hoje. Não tinha ponte aérea, não tinha trens, não é? Não se tinha carros. Então, ou a carruagem, ou o cavalo, ou até mesmo a pé, pregando em praças públicas, enfrentando qualquer tipo de tempo, chuva, calor, não é? Adversidades e perseguições, sim, contra o Evangelho. Pregou o Evangelho com extrema disposição, por isso o seu testemunho é lembrado até os dias atuais. É um exemplo de pregação, de avivalista, mas acima de tudo de obra missionária. Gosto sempre de citar o exemplo de Sophia Miller, um exemplo de abnegação. Essa mulher baixinha, franzina, solteira, está em Nova York, passando por uma praça, e de repente ouve a pregação de um daqueles pregadores itinerantes, que ninguém dá confiança, ou parece que não dá. E de repente ela é tocada pela palavra de Deus em 1945, recebe o Evangelho, e 4 anos depois deseja ser missionária. E ela deseja ser missionária na Colômbia, aqui na América do Sul. Então, ela deixa tudo nos Estados Unidos, ela apanha uma embarcação no rio Içana, que é um rio de aproximadamente 1.000 quilômetros, cortando ali, entrando na Amazônia, com direção à Colômbia. Só que ventos do Espírito sopram a embarcação para um outro local, sopram para o Brasil. E ela vem trabalhar com 2 tribos indígenas no Amazonas. Ali permaneceu por 40 anos pregando o Evangelho para indígenas. Igrejas foram plantadas no ministério de Sophia Miller no Brasil, permanecem lá até hoje. A FUNAI, em 2007, declarou que dificilmente se encontra a transformação social e educacional que houve nessas tribos brasileiras. A maioria dos indígenas são alfabetizados, tem documentação, e as igrejas estão ali até hoje sendo alvo de manutenção e investimento missionários. Depois de um tempo, já no final da sua carreira, Sophia Miller foi perguntada sobre a sua vocação. Como aconteceu o seu chamado missionário? Aquela pergunta clássica. Sofia, como aconteceu o seu chamado missionário? E ela disse, eu nunca tive o chamado missionário. Eu li uma ordem e obedeci. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E assim eu fui, obedecendo a palavra do Senhor. Na verdade, amados, nós não precisamos mais buscar o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Nós não precisamos mais da unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Nós não precisamos mais da direção do Espírito Santo para pregar o Evangelho, nem da capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Isso já foi dado à igreja em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, encheu aqueles crentes, veio para ficar com a igreja, capacitar a igreja, movimentar a igreja, dar poder à igreja para pregar o Evangelho. O que nós temos que fazer agora é pregar a palavra de Deus. Quando nós abrimos a boca e pregamos o Evangelho, o poder do Espírito se manifesta e é Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Por que é que as nossas igrejas não crescem mais? Por que é que nós não avançamos mais? Por que é que o pecador ainda está aí à margem do seu pecado e sendo direcionado por ele para o inferno? Porque a igreja não tem aberto a sua boca para pregar o Evangelho. Há poder na pregação do Evangelho. E esse poder é canalizado pelo Espírito Santo de Deus, que já está conosco, já está presente. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus.
a habitação de Deus. Nós somos a glória de Deus encarnada na terra. Então, nosso papel é testemunhar de Jesus Cristo a todo pecador, abrir a boca e anunciar o Evangelho. Então, para isso é necessário a disposição de Jesus Cristo, de ir a pé, de ir de ônibus, de ir de moto, de ir de carro, de ir de avião, do que é que seja, para alcançar os povos ainda não alcançados. De acordo com a Aliança Mundial dos Não Alcançados, cerca de 40% da população mundial ainda não ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muita coisa, irmãos, depois de 2000 anos. Além disso, lugares como a Europa precisam ser reevangelizados, onde a igreja já passou, onde a igreja já foi viva, onde a igreja foi luz do mundo e sal da terra, hoje precisa ser evangelizados. Então nós precisamos dessa disposição, precisamos clamar a Deus, sim, um despertamento para pregar o Evangelho. O poder já está conosco, a capacitação está conosco, a unção está conosco para pregar esse Evangelho transformador. Você crê nisso, meu querido, em nome de Jesus? Uma segunda lição que nós aprendemos aqui no texto, está no versículo 36, é que nós precisamos ter íntima compaixão dos perdidos. A obra do Senhor, ela precisa de trabalhadores que tenham íntima compaixão daqueles que sofrem. A palavra aqui no original para compaixão é a mais forte da língua grega, no qual o texto do Novo Testamento foi escrito. Não é só uma peninha. Não é só você passar na rua, ver alguém em necessidade, como nós temos muito aqui em Macaé, e ali oferecer uma ajuda e ir embora. Não, mas é um movimento que mexe com as suas entranhas. De tal forma que você é sensibilizado, é constrangido a colaborar para a transformação da realidade daquela pessoa que está ali sofrendo. É isso que Jesus sentia. E ele está aqui sentindo essa extrema compaixão pelos perdidos, que são religiosos. Essas ovelhas aqui, aflitas e exaustas, perdidas, como quem não tem pastor, é um povo religioso. São judeus aqui também. São samaritanos que são religiosos. São pessoas que cultuam, que cultivam rituais religiosos. Isso mostra que a religião não salva pessoas. Que as pessoas, a despeito do seu apego religioso, dos seus rituais, das suas superstições, elas ainda se encontram perdidas, sem direção, porque só há um caminho, só há salvação naquele único nome que está acima de outro nome, que é o nome santo de Jesus Cristo. E elas precisam ouvir isso, elas precisam ouvir de Jesus Cristo, precisam ouvir que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se apresentava para elas como a solução da vida delas. Ele veio resgatar e salvar aquele que estava perdido. E esse povo estava perdido, até encontrar a luz do Evangelho em Jesus Cristo. Então, nós também, como servos do Senhor, nós precisamos ser movidos de uma íntima compaixão de quem sofre, de quem está perdido, de quem precisa, de fato, do Evangelho, de nações que aqui estão representadas, onde não há uma igreja evangélica, onde a igreja morreu ou está morrendo. Nós tivemos no ano passado, no estágio missionário na Argentina. Para concluir todo o processo junto à PMT, você faz um estágio transcultural, e o nosso foi na Argentina. Por que a Argentina? A Argentina, embora seja um país vizinho ao Brasil, tem apenas uma igreja presbiteriana, uma igreja local que está plantando uma congregação em Buenos Aires, com universitários. Muitos brasileiros vão para lá para fazer medicina, então eles fazem parte dessa igreja, mas há somente uma igreja presbiteriana, ou reformada, ou calvinista, como vocês queiram chamar, em todo o território argentino. Tem uma igreja escocesa, mas é uma igreja liberal, então não conta. Tem poucas unidades, inclusive. Nós tivemos ali, com 38 missionários, a equipe e a gente em treinamento, e nós participamos ali de um movimento que nos edificou profundamente. Porque você quer ver também avivamento, você quer experimentar avivamento, se envolva com missões.
A igreja do Senhor Jesus Cristo, se quiser se revitalizar, se quiser experimentar avivamento, ela deve se envolver com missões, né? E nós vimos isso acontecer ali. Pouco a pouco a igreja foi movimentada, uma igreja pequena, foi sendo movimentada, a gente saía para evangelizar, ia para as praças, muito ateísmo na Argentina, muito ateísmo, pregando o evangelho, trabalhando com a igreja diariamente. Então os cultos que se iniciavam domingo de manhã, só tem um culto, mas as pessoas também não têm pressa de ir embora, né? Os cultos que se iniciavam 10 horas da manhã e terminavam meio-dia, começaram a terminar 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e o churrasco argentino comendo solto, né? E a fumaça, o cheiro do churrasco entrando dentro do auditório, e a gente não sentia fome, a não ser fome da palavra de Deus, de estar na presença do Senhor. Então isso é avivamento. O presbítero tomava a palavra para conduzir a liturgia, passava a hora da contrição, vinha para ler o texto, não conseguia terminar de ler o texto ou orar, porque era engasgado de tamanha comoção diante do que estava acontecendo ali. Uma irmã vinha à frente para recitar uma poesia, a igreja era tomada de comoção, porque a atmosfera estava carregada do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Um avivamento estava acontecendo ali. É isso que acontece, de fato, quando nós nos envolvemos profundamente com a missão de Deus. E vimos isso acontecer no Peru em 2014, quando estivemos ali na missão da PMT. Vimos acontecer no Chile em 2010. O Senhor operando coisas extraordinárias, porque a igreja se movimentou e foi a quem estava necessitando de ouvir da palavra do Senhor. Então, se nós quisermos experimentar avivamento aqui, na segunda igreja, nós temos que continuar com esse movimento. E a igreja, as águas vão ser agitadas e a igreja vai crescer, vai avançar e vai ser revitalizada para a glória de Deus. Você acredita nisso? De ontem para hoje, essa é a nossa 4ª visita à igreja. São 4 igrejas parceiras. E todas elas estão trabalhando revitalização. Nós tivemos ontem, durante o dia, com a Igreja Presbiteriana de Iguabim, que foi uma igreja que Deus nos deu a oportunidade de plantar ali do zero, ali em Araruama. Poucos crentes, muitas necessidades, uma igreja plantada dentro de um bairro carente, o tráfico dominando aquela área. Estivemos ali cedo com eles, um momento maravilhoso. Depois, à noite, fomos na inauguração do novo templo da Igreja Presbiteriana de São Pedro da Aldeia. O reverendo Gutierrez está ali, realizando um trabalho de reavivamento da igreja, de revitalização da igreja. Muita obra acontecendo, inclusive obra física também, mas envolvimento missionário, né? Assim como Iguabinha. Hoje de manhã estivemos na Igreja Presbiteriana de Jardim Flamboyant, que é um templo muito interessante ali em Cabo Frio também, mas a igreja se esvaziou, chegou a 15 membros, hoje está com 40, processo de revitalização, mas não abre mão de investimento em missões. Não abre, estão se revitalizando, assim como vocês estão aqui. Nessa noite a gente pode ver isso. Então, parabéns ao Conselho Missionário, parabéns ao Conselho Reverendo o Cleidson, que é o nosso único mobilizador do sínodo, né? Nós somos os primeiros missionários que o Sínodo Costa do Sol, ou seja, o Presbitério Macaé, Serra Mar, o Presbitério Cabo Frio, o Presbitério Costa do Sol estão enviando para a PMT. Somos o primeiro casal, a primeira família de missionários que o nosso Sínodo produz aqui e envia para a PMT. Esperamos ser os primogênitos, que dessa igreja que surjam outros missionários. Deus mobilize a mocidade. Eu desafiei a mocidade aqui para ir na França, foi? Não provoca não, pastor, provoco. Toda a igreja parceira que eu chego, vai lá, para vocês serem contagiados e verem na prática o que nós estamos falando aqui na teoria, com filmes, com imagens, né, que a gente traz com relatório e com estatística. Uma vez contagiados, não tem como não se envolver com missões. Então, quero desafiar vocês, sim, a se envolverem, a conhecerem mais e experimentarem desse contexto de avivamento, de despertamento espiritual que é missões. É algo extraordinário. Então nós precisamos, queridos, ter essa compaixão, íntima compaixão dessas pessoas que estão aflitas, exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. E na Europa tem isso. Em qualquer lugar do mundo tem isso. Nós precisamos ir até elas. Em terceiro lugar, é importante observar aqui o versículo 17,
porque nós percebemos aqui uma verdade teológica muito interessante, e que às vezes nós esquecemos. A verdade é que o reino de Deus, a seara do Senhor, precisa de trabalhadores que sejam vocacionados por Deus, chamados por Deus, porque não é a agência missionária que envia missionários, não é a igreja que envia missionários, não é IPB ou qualquer denominação, Portas Abertas ou Jocum, que envia, amém, que envia missionários. Quem envia os missionários é o Senhor. Ele é o Senhor da obra, e Ele é que vocaciona, Ele é que convoca, Ele é que envia os seus trabalhadores para uma seara, para uma colheita que já está pronta. Que a ideia é essa, aqui do versículo 17, ele se dirige aos seus discípulos e diz: a seara, a colheita, na verdade, é grande, ou seja, já está pronta. Já está pronta. Tem o que colher e tem grande coisa para colher. Mas os trabalhadores são poucos, são limitados. Nesses anos de parceria, por exemplo, entre a França e a igreja brasileira, nós enviamos poucas famílias para lá. Atualmente temos 3 famílias, conosco 4 famílias somente. É muito pouco ainda para o trabalho que tem que ser desenvolvido ali, né? Então, veja, os trabalhadores são poucos para uma grande obra, uma grande seara. E aí Jesus mesmo vai orientar os discípulos dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara. E é interessante observar aqui o verbo mandar, que é o mesmo verbo usado para expulsão de demônios no Novo Testamento. O mesmo verbo, que é o comando para se expulsar um demônio, é o mesmo verbo usado aqui. Isso significa que esse envio é um envio feito com muita força, com muita autoridade, com muita potência, com muito dunamis. Não é um envio qualquer, não é um envio que eu posso recusar. Então, às vezes, as pessoas pensam assim: o reverendo Renato e a Juliana querem ir para a França. Para falar a verdade, eu nem gostava da França. Eu tinha um pouco de arrelia, como brasileiro tem, muitos brasileiros têm um pouco de arrelia assim, com a cultura francesa. Não é por causa do banho, não. Eles tomam banho sim, não como a gente, mas tomam banho. Não é por causa do banho, é por causa de outras coisas culturais. E o Senhor vai quebrando isso, porque Ele está enviando. Então, quando Deus envia, de fato, quando Deus vocaciona, quando Deus chama, não há como eu recusar esse chamado. Eu posso tentar dizer não, eu tentei até dizer não, mas o Senhor convence, e no final eu entendo, e no final faço com prazer, porque na verdade a missão não precisa de mim. Vocês acham que a missão precisa de mim? A missão de Deus precisa de Renato e Juliana? A França precisa de Renato e Juliana? Nós somos super-heróis, vamos transformar a realidade da França? Não. Deus nos dá o prazer, veja, Deus nos dá o privilégio de anunciar o evangelho dele a todos os povos. Privilégio que Ele não deu a anjos, Ele dá a nós. Então é um privilégio. Ontem eu fui entrevistado pela igreja de Guabinha, fizeram umas perguntas, e uma jovem que está, inclusive, lá em Patrocínio, fazendo o IBEL para ser missionária, mandou uma pergunta online: como você se sente, ou como vocês se sentem indo para o campo missionário da França? Eu parei e pensei, me sinto honrado. Me sinto honrado, porque é um privilégio que Deus nos concede de sermos missionários, de pregar o seu evangelho. Deus não precisa de nós. O campo não precisa de nós. Ele nos dá esse privilégio de participar com Ele dessa transformação mundial, que é a salvação de pecadores. Aleluia! Nós somos privilegiados por sermos escolhidos por Deus para pregar o evangelho a toda criatura. Então, veja, é um comando, é uma ordem poderosa, soberana, para que trabalhadores venham para a seara. Mas nós precisamos orar. Ele está dizendo aqui: ore, clame ao Senhor. Esse é o mistério da intercessão. Clame a Deus que levante trabalhadores. Então, nosso clamor tem sido, nesse tempo, que Deus levante missionários aqui no nosso sínodo. Que Deus levante missionários no nosso presbitério. Não é possível
Depois de tanto tempo de presbitério, de sínodo, nós sejamos os primeiros somente a sermos enviados para a missão transcultural. Não é possível. Nós precisamos nos despertar. Então, nós temos orado para que o nosso sínodo seja despertado missionariamente. Não apenas para ser um sínodo missionário, mas para ser um sínodo missional, que entende-se como a missão de Deus. Então, essa é a grande diferença de uma igreja com um programa missionário, como departamento missionário, e uma igreja missional. É um termo que foi cunhado em 1983 e tem sido usado com mais frequência atualmente para falar da diferença de uma igreja que tem um programa, que é uma parceira somente, de uma igreja que se entende como uma base missionária, como foi a Antioquia, que enviou os primeiros missionários, né, selecionados por Deus. Veja, esse texto é muito interessante. Abra comigo aí em Atos 13. E você vai ver quem envia missionários. Atos 13. Veja a prática da igreja de Antioquia. Atos 13, de 1 a 3. Vamos até o 4. Atos 13, de 1 a 4. Veja só. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem é que disse? O Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora, é urgente. Então, jejuando e orando e impondo sobre as mãos, os despediram. Agora, versículo 4. Enviados pela igreja de Antioquia. É isso que o texto diz? Enviados pela PMT, pela JMN, pelo PMC, pelo presbitério de Macaé, pelo sínodo. Não, enviados por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre para pregar o Evangelho. Então, quem é que envia? O Espírito Santo de Deus. E quando ele envia, está enviado, acabou. Não tem recusa. Porque ele sabe o que ele está fazendo. E outra coisa, lá na frente, nós vemos a ação do Espírito Santo em Atos 16. Acompanhem comigo. Em Atos 16, versículo 6, nós estamos agora na segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo com seus companheiros, Silas, Timóteo e provavelmente Lucas está aqui também inserido, o autor de Atos. Versículo 6 vai dizer que eles estavam percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus. Não foram demônios, não foram perseguições humanas, não foram exércitos, não foi o Império Romano, foi o Espírito Santo que os impediu de pregar na Ásia. Eles queriam pregar na Ásia e o Espírito Santo disse, não, quem manda sou eu. Vocês não vão pregar na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas quem? O Espírito Santo de Jesus não permitiu, eles queriam para outro lugar. O Espírito não deixou, quem manda é o Espírito. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio que estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, uma visão de Deus. Paulo com seus companheiros foi para a Macedônia, e o Evangelho chegou à Europa pela primeira vez. A Europa tinha urgência de receber o Evangelho, mais do que na Ásia, que recebeu depois. E ele chega aqui em Filipos, uma cidade importante, chamada de Segunda Roma, na Macedônia, vai pregar o Evangelho, uma mulher vai se converter, chamada Lídia, e essa mulher, através da casa dessa mulher, vai surgir a igreja de Filipos, vai surgir a Epístola aos Filipenses, e o Evangelho vai atingir toda a Europa através de uma pessoa. Então, uma andorinha só faz verão nas Escrituras Sagradas. Uma pessoa causou um avivamento no continente inteiro, que foi a Europa. Porque o Espírito Santo conduziu o processo. E o texto diz que quando Lídia recebe a palavra do Senhor, ela escuta o que Paulo está dizendo nesse texto, e o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o Evangelho. O Senhor abriu o coração dela. Então, quem convence o pecador é o Senhor. O Senhor é soberano, é o Deus da missão, é o Deus da obra, que chama, capacita, direciona, impede, redireciona,
Ele manda e nós obedecemos o seu chamado. E quando obedecemos, somos felizes. E a obra do Senhor prospera e avança. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai para Éfeso e vai pregar o evangelho na Ásia no tempo certo, no momento certo. E é interessante que Lídia era asiática. Asiática. Ele vai para a Europa, é impedido de pregar na Ásia para uma mulher asiática receber o evangelho e causar um impacto, um avivamento na Europa. É o Deus que manda, comanda, que gerencia, que é soberano. O nosso papel é obedecer e fazer parte desse processo maravilhoso que são as missões. Então essa igreja de Deus aqui está sendo convocada mais uma vez na sua história a se envolver nesse processo. Essas bandeiras não estão aqui por acaso. Esse culto não foi marcado por acaso. Essas parcerias que vocês estão firmando não são parcerias por acaso, são iniciais, inclusive. Eu quero orar para que essa igreja seja uma base missionária como foi Antioquia, viu? Que ela seja conhecida aqui em Macaé, no nosso sínodo, como uma igreja missional, com um envolvimento profundo com missões, que realiza missões aqui em Jerusalém, que é a nossa cidade, mas está profundamente preocupada em enviar, mais do que encher o tempo de pessoas. Nós vemos um movimento hoje de igrejas que querem encher, querem inchar. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, mais movimento, mais poder, mais construção de prédio. Não sou contra a igreja construir, não sou contra a igreja se edificar, a igreja se desenvolver localmente, mas ela tem que estar preocupada e profundamente envolvida com o envio de pessoas para o campo missionário. Enquanto nós estamos aqui na cidade brigando entre igrejas, não é? Uma igreja em cada esquina, há lugares onde não há nenhuma igreja evangélica ou igreja está morrendo, e nós somos vocacionados, chamados por Deus para fazer isso. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Quero pedir a bênção de Deus sobre essa igreja e pedir que essa igreja seja profundamente impactada pelo Espírito de Deus, que é o Senhor das missões. Que essa igreja tenha 3 preocupações fundamentais. Que ela esteja sendo mobilizada para sair e pregar o evangelho como Jesus fez, que ela tenha íntima compaixão das almas e que ela esteja orando, pedindo a Deus, rogando a Deus que envie trabalhadores para a sua seara a partir mesmo dessa igreja.